Boa tarde a todos, a todas. Está começando mais uma conferência magistral aqui no segundo CIDES-ED. E eu sou Gabriel Hansen, eu sou graduando em Ciências da Comunicação pela Universidade do Minho, de Braga, Portugal, e eu vim aqui apresentar o coordenador da sessão, que é o professor Oséias Corrêa Lopes Filho. O professor Oséias possui graduação em Direito pela Universidade Federal Fluminense, especialização em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade Estácio de Sá, mestrado em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidad del Museo Social Argentino, e Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense e é graduando em Estudos de Federal Fluminense. Atualmente é professor adjunto e chefe do Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Foi professor colaborador no Programa de Pós-Graduação em Justiça Administrativa PPGJA-UF e é líder do grupo de pesquisa Democracia, Estado de Direito, Cidadania e Processo Penal. Professor Oséias. Obrigado, Gabriel. Inicialmente, eu queria agradecer a organização do evento, essa oportunidade, né, de participar aqui, dessa vez como coordenador, por conta, inclusive, dessa nossa pandemia. Ano passado, nós tivemos a alegria de estar em Vigo, participei, inclusive, na situação de conferencista lá, e agora eu tenho o prazer e a alegria de poder coordenar o grupo. Muito obrigado, gostaria de agradecer a professora Laura, a professora Simone, professor Fábio, tá? E eu espero atrapalhar muito pouco. O meu papel aqui é basicamente deixar o trabalho fluir. Muito bem. A sugestão que eu faço, conforme nos foi passado pela organização do evento, tá? Novamente, perdão, eu agradeço as pessoas que estão nos assistindo agora, tá ok? Eu não consigo vê-los, mas fico muito feliz com a presença de vocês. Muito bem. Como é que nós pretendemos conduzir? Conforme nos foi passado pela organização do evento, nós teríamos aí 20 minutos de apresentação para cada um dos convidados, dos palestrantes, e podendo prorrogar aí por mais 5 minutos para o fechamento. Então, eu creio que não será necessário, mas se chegar aos 20 minutos de alguém, sem nenhuma peça, com muita tranquilidade, eu só vou abrir o microfone e falar 20 minutos. Pronto. E aí a pessoa já continua, tá, na sua fala. Ok? Posso ficar tranquilo assim? Muito obrigado, então. Bom, eu vou apresentar agora, né, já que eu fui apresentado pelo Gabriel, quem eu agradeço, esse carinho que sempre tem por ele, e sei que ele tem por mim, pela nossa amizade com o pai dele, com o Gilvan, outra pessoa queridíssima, né? Eu vou apresentar, então, conforme a ordem que foi passada para a gente, o professor Fábio Hansen. E eu vou ler aqui um breve currículo, um pequeno currículo dele. Ele é doutor em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É mestre em Educação, Administração e Comunicação pela Universidade de São Marcos. Graduado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Passo Fundo. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Paraná e professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, o PPG-Com, o FPR, né? Na linha de pesquisa, comunicação e formações socioculturais. Atuou por 9 anos na Escola Superior de Propaganda e Marketing, ESPN Sul, e por 10 anos na Universidade de Santa Cruz, Unisc. Eu agradeço o professor Fábio e eu vou me permitir, tá, fazer uma livre tradução do tema que ele vai abordar, até para eu não violentar tanto a língua espanhola, né? O professor Fábio vai nos falar sobre o sistema de controle de comunicação publicitária, responsabilidade ética e responsabilidade legal pelo consumo. Agradeço o professor Fábio e já deixo o microfone liberado e a imagem para o senhor, professor. Muito obrigado, hein?
Certo, obrigado, professor Oséias, obrigado também ao Gabriel. E, inicialmente, eu quero, então, agradecer a acolhida, né, fazer um agradecimento especial, né, já fiz hoje de manhã também no grupo de trabalho, ao Gilvan, né, Gilvan, meu primo, né, e, enfim, nós temos uma diferença abissal, né, Gilvan, mas suportável, é uma diferença que não nos opõe, né, o Gilvan é gremista, eu sou colorado, né, mas sabemos conviver com a diferença, né, eu tenho profundo respeito e admiração pelo pai do Gilvan, né, o tio Otário, que é um tio muito querido, com quem eu tive a honra de conviver e aprender sobre a vida, né? E essa admiração, esse respeito segue sendo o mesmo em relação ao Gilvan e também se estende aí aos teus filhos, né? Então, agradeço de novo a você por essa generosidade, né? E é bom participar desse evento e perceber também o quanto você é estimado, o quanto você é competente. Então, parabéns e obrigado. Quero também parabenizar todos os professores e professoras pelo Dia do Professor, né, aqui no Brasil hoje, e também cumprimentar toda a organização do evento, né, pela brilhante organização que tem funcionado muitíssimo bem, né, dentro de todos os contratempos que o remoto acaba implicando, tá? Bom, como o professor Oséias já me apresentou, né, eu sou professor da área de comunicação social, vinculado à ciência da comunicação, então, para mim, são alguns desafios, né, estar falando hoje aqui. O primeiro deles talvez um desafio muito pessoal, mas estar à altura do convite do Gilvan, né, para falar para uma área do conhecimento que não é a minha área por origem, nem por essência, né, mas, enfim, me colocando muito na condição de aprendiz nesse segundo seminário internacional sobre democracia, cidadania e Estado de Direito, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela, que eu preparei uma apresentação aqui. Está aparecendo aí para vocês? Certo? Bom, eu vou falar em português, né, mas eu tentei aqui minimamente trazer algo em espanhol, né, para quem está assistindo aí também, então eu elaborei os slides em espanhol, mas a minha fala vai se dar em português, tá? Deixa eu dar início aqui, porque geralmente eu me atrapalho no tempo aqui, né? Então, como pesquisador da área só estou me vinculando aqui, né, ao programa de pós-graduação e também aqui o Observatório de Publicidade e Ética no Consumo, que é um pouco do que eu vou falar mais adiante, é um observatório criado aqui no ano passado e minha fala tem muito a ver com o que a gente anda pesquisando nesse momento e com a temática aqui do evento, né? Então, como pesquisador da área de publicidade e consumo, né, eu acabo tendo a teoria do discurso, os estudos culturais como fundamento do pensar, do pesquisar e do ensinar, né? E aí, para mim, se torna inevitável a observação. Meu lugar, eu diria que sempre foi um lugar de exercício, mas também de um fazer crítico reflexivo da profissão, da atividade publicitária e de comunicação, da análise das manifestações publicitárias, da mediação, né, com o consumo, por uma perspectiva, uma problematização mais recente do campo da ética, né, uma valorização de princípios de princípios éticos e morais, né? E aí quais são rapidamente as perspectivas de ética que eu estou trabalhando dentro do nosso grupo aqui de pesquisa, né? Bauman e a autonomia moral, quando ele diz que no espaço social é essencial conhecer o outro, saber sobre o outro, respeitar o outro, né? Lipovetsky, a soberania dos indivíduos a partir de um comportamento moral dos indivíduos em sociedade, né? E também, claro, Habermas e a inclusão do outro com foco no processo deliberativo, né? Pensando numa educação ética, uma dimensão social no processo de formação dos sujeitos, né? Outra linha seguida aqui do consumo é o pensamento do consumo abarcado no pensamento do Néstor Garcia Canclini, né, que pensa o consumo como uma forma ativa de participação cidadã, né, um ato de pensar e de fazer perto de um cenário social, né? Então o consumo é também uma maneira de ser cidadão, né? Portanto é um ato político, o que reflete na forma de uso e também nas escolhas de marcas que nós consumimos, né, com base em posicionamentos e impacto social, né? Nós, pessoas, compramos e usamos aquilo que está conectado com os nossos ideais e os nossos princípios, né, dentro de um mundo ideal que nem sempre é o mundo possível, né? Mas também para o Canclini, para o Garcia Canclini, há um enfraquecimento das instituições e de políticas públicas e educativas que deveriam promover a cidadania, restando a nós, né, consumidores, pessoas,
o consumo como um exercício cidadão, né? E aqui eu começo a falar um pouco mais de publicidade, né? Nessa proposição do sistema misto, né? Já existe, enfim, não é uma proposição, é primeiro um apanhado aqui, né? Porque nenhuma atividade humana está isenta de controle, e a publicidade não é exceção à regra, né? A atividade publicitária no Brasil, ela é regulada por um sistema misto de controle, que envolve legislação e autorregulação, né? O CONAR, principalmente, o Código de Autorregulamentação como interno, né? E as leis como um controle externo, né? Um sistema privado adicionado a um sistema legal e público, né? Onde esses dois sistemas solidários acabam coexistindo, né? Então, internamente, o controle da publicidade no Brasil ele é feito através do que é chamado de autocontrole, uma esfera interna de autorregulação, né? Eu vou passar um pouquinho mais rápido por essa parte aqui, né? Mas nós temos como marcos, né, a Lei 4.680, de 65, que foi atualizada enquanto código, não a lei, mas enquanto código em 2014, que dá conta da profissão de publicitário, né? Com serviços, remuneração, registro, né? Nós temos... Talvez o que mais importa aqui, nesse momento, é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, né? O CONAR, que dá conta da mensagem, do conteúdo publicitário, né? E temos também o CENP, né? O Código de Normas Padrão da Atividade Publicitária, que é mais recente, que é de 1998, que aí dá conta das relações comerciais da atividade entre os agentes econômicos, né? Então, o CONAR é essa associação civil organizada, né, por agentes econômicos, anunciantes, agências publicitárias, veículos de comunicação, mas que espontaneamente, voluntariamente, aderem a essa modalidade de controle, né, a essa autodisciplina, né? E o CONAR, embora seja tido no meio jurídico, né, não é considerado moroso, talvez, se comparado ao sistema judiciário, né, mas ele é muito questionado no meio publicitário, dada a sua imparcialidade, né, dado o seu prazo de julgamento, que é sempre a posteriori. Então, as mensagens publicitárias circulam e quando são retiradas do ar ou quando são assustadas, né, elas só acontecem depois que já circulou a mensagem, possivelmente já provocou algum efeito de sentido, né? Então, a agilidade, a isenção dos profissionais, ela é muito questionada, e o CONAR também não tem poder de fogo, né? Jurídico, né? Não tem um dever legal, é apenas um dever moral de acatar as decisões do CONAR, que podem ser uma advertência, uma alteração ou correção da mensagem publicitária, ou mesmo uma suspensão dessa mensagem publicitária. Então, o não acatamento não implica em medidas mais drásticas, né? Então, nesse controle legal da publicidade, né, a precisão do caráter técnico do Código Brasileiro de Autorregulamentação, assim como a boa vontade, o esforço dos seus implementadores, não foram e continuam não sendo suficientes para impedir abusos praticados contra os interesses dos consumidores, né? A intervenção do direito para disciplinar a publicidade, ela visa atingir uma finalidade dupla, né? Por um lado, proteger os consumidores e, por outro, tutelar o interesse das empresas concorrentes, né? Então, em resumo, o sistema privado de regulamentação da publicidade, ele é sim de grande importância para o campo, né? Ele se propõe a aplicar punições aos agentes econômicos por descumprir regras do Código de Ética, né? Entretanto, não visa de uma forma direta a proteção ao consumidor, né? E aí nós temos as três grandes objeções ao método de disciplina privado da publicidade, né? Que é basicamente só os aderentes ao pacto, que não configura uma norma jurídica e não tem uma força vinculante, né? Uma força vinculante bem inferior ao modelo público. Já numa esfera judicial, numa esfera jurídica, né? Nas regulamentações em defesa da sociedade e dos consumidores, né? A gente tem aí o controle externo, né? Que é a penalização, a força da lei, a legislação, que é mais amplo, né? E ao mesmo tempo mais moroso, né? Esse controle exercido pelo Estado através da administração pública ou do poder judiciário, né? Mas que consegue muitas vezes ser mais eficiente as mensagens nocivas da publicidade, tá? Daí, ter o Código de Defesa do Consumidor buscar um sistema misto de controle, conjugando autorregulamentação e participação da administração e do Poder Judiciário, né? O Código trata, no artigo 37, de propaganda abusiva e enganosa, e trouxe uma melhor organização das regras do controle da publicidade no âmbito da defesa do consumidor, determinando as práticas ilícitas capazes de lesar
a sociedade de consumidores, né? Dentre essas práticas ilícitas, eu não vou mencionar todas aqui, mas talvez as que hoje façam, né, muito mais sentido para a gente está falando de, não que as outras não sejam importantes, mas de uma prática discriminatória, de uma publicidade dirigida às crianças, né, um público em processo de formação emocional, comportamental, cultural, cidadã, né, e ético, a publicidade que diz respeito a valores ambientais, né, uma publicidade que incita a violência, né, inclusive de questões de gênero, de questão de raça. Então, são algumas ilicitudes aí da publicidade que estão reguladas, por assim dizer, né? E nós temos também a regulamentação, né, além do Código de Defesa do Consumidor, outras legislações esparsas, por assim dizer, né? Então, a fonte atual da regulamentação do Estado da Publicidade, ela provém da nossa Constituição Federal aqui no Brasil, em que a publicidade é tratada como um ato de expressão e criação intelectual para o exercício da livre iniciativa, né? Mas, ao mesmo tempo, é importante situar que no Brasil a legislação sobre publicidade ela é escassa, né? A gente tem aí, sim, uma série de restrições ao uso e à propaganda, mas de alguns produtos, né? Produtos fumageiros, bebidas alcoólicas, medicamentos, né? Defensivos agrícolas, isso pela Constituição, e temos também aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Direito Autoral, Anvisa e outros órgãos regulamentadores nesse sentido, né? E temos também muitos canais de queixas e denúncias e reclamações, né? E aqui eu começo a entrar também no aspecto da sociedade civil organizada, né? Porque além do CONAR, além do PROCON, além do Ministério Público, do Poder Judicial, né? A gente tem a sociedade civil organizada, e aqui eu coloco assim a representação dela pelo IDEC e pelo Proteste, né? 2 institutos, uma associação e um instituto de defesa do consumidor, que tem encaminhado a outros órgãos que não ao CONAR, né, reclamações e queixas e protestos, né? Então, chama muito a atenção em estudos que já foram feitos aqui no campo da comunicação e da publicidade, que a maioria das denúncias não é encaminhada ao CONAR, né, acaba não tendo a sua legitimidade junto à sociedade civil organizada, né? E nem o Código de Defesa do Consumidor tem sido suficiente para regular a complexa atividade publicitária no desenvolvimento da sociedade de consumo, né, que é conter os abusos desse mercado, né, e nem o CONAR, como eu já falei, tem exercido um controle eficiente da atividade. Então, a gente tem uma série de recentes atividades de implementação do sistema público de controle com a discussão de novos projetos de lei, né, complementares ao Código de Defesa do Consumidor e de resoluções, né, de entidades públicas para a implementação de outras políticas de controle da publicidade, a maioria de proteção à criança, né? Então, o Instituto Alana, com o projeto Criança e Consumo, o Movimento Infância Livre de Consumismo, são alguns exemplos, né? Bom, mas aí, feita essa parte introdutória, mais da ordem da responsabilidade legal, a gente entra também no que talvez seja o meu principal foco de interesse aqui, até por não ser da área do direito, do campo do direito, por uma ética da atividade publicitária para além dos códigos, né? Então, o que significa isso? Qual é o sentido disso, né? É pensar que os códigos de boas práticas em matéria de publicidade, como eu disse, eles têm sido insuficientes, né? A autodisciplina publicitária, para atingir uma esperada eficácia, ela depende muito da adesão dos profissionais que exercem a atividade. Então, o controle interno, ele contribui para estimular os próprios integrantes do sistema publicitário a se portarem com uma consciência de sua responsabilidade, evitando excesso. Isso não está acontecendo e não é de hoje, né? Então, isso acaba se repetindo o modus operandi com efeitos maléficos do exercício da atividade publicitária, impactando nas pessoas e na sociedade, tá? Claro que o assunto não se esgota, o assunto é inesgotável, porque, de um lado, a gente tem uma criatividade como principal essência aí da atividade publicitária, né, criatividades publicitárias, e, por conseguinte, aí uma complexa atividade de quem trabalha com a legislação, né? E aí eu entro muito na questão da autodisciplina, né, que é fundamental, assim como a boa-fé precisa ser entendida como uma regra de conduta a ser obrigatoriamente verificada no momento de agir dos participantes da relação de consumo, né, de acordo com parâmetros de honestidade, de lealdade aos aceitos pela sociedade, né? E, desse modo, é preciso ampliar, aqui eu falo do campo da comunicação, né, o sentido de controle da publicidade para uma publicidade ética no consumo, né? Então, isso que é o que nos importa muito aqui no nosso grupo e no nosso observatório de pesquisa. E aí eu me reporto a um texto do psicanalista Contardo Caligares, lá de 2001 ainda, quando ele faz alguns questionamentos, né, e diz que somos
temos leis para indigentes morais, né? Que nossas leis se tornam cada vez mais detalhadas, justamente para tentar garantir um funcionamento de uma comunidade justa, né? E essa proliferação de leis, segundo ele, revela a nossa angústia de uma cultura insegura de opções morais, né? Uma indigência moral, testemunhando uma fraqueza do vínculo social, né? E que a gente não pode confiar numa inspiração moral compartilhada, tá? Deslocando esses preceitos aqui também para o campo publicitário, qual é a percepção hoje sobre a publicidade, aquela publicidade clássica, aquela que comunica um produto e vende soluções definitivas de forma inconsequente, autocentrada, né? A percepção é que ela está agonizando, né? Que a publicidade se perdeu numa promoção da risada inconsequente, num total descaso de elementos, de princípios elementares da cidadania, né? Isso tem a ver com alguns exemplos que eu coloquei ali, de objetificação da mulher, né? de ocultar negros, idosos e pobres, né? De reforçar estereótipos masculinos com uma postura sexista, entre tantas outras coisas. Então, o que a gente acredita e defende, aí eu estou citando a professora Clotilde Pérez, colega querida da USP, da ECA USP, da Escola de Comunicação e Artes da USP, que defende muito uma ideia de uma publicidade implicada em construção de melhores valores sociais, responsável, né, consciente de seu lugar na dinâmica de relações sociais, né? E aí que é urgente essa transformação da publicidade, consequentemente do posicionamento das marcas, ainda mais no Brasil, um país subdesenvolvido, com abismos sociais, né? Onde as pessoas têm no consumo uma possibilidade de expressão da sua identidade e da sua cidadania, no sentido de pertencimento social mesmo, né? Então, a publicidade é vista, né, como essa mediação do consumo e, ao mesmo tempo, ela anda muito desprovida de caráter, por assim dizer, né? E a gente pode se perguntar qual é o papel da indústria publicitária nesse debate público, né? O campo publicitário sempre comenta sobre sua expressividade na geração de riqueza, mas de que riqueza a gente está falando? De uma acumulação de bens, tão somente? De lucros financeiros e econômicos, né? Será que não é possível movimentar esse capital em prol de uma sociedade mais justa a partir de grupos, entidades, associações, tentando combinar lógicas econômicas, lógicas tecnológicas, mas principalmente lógicas socioculturais, né? Isso não significa pensar a publicidade nesse aspecto de desvirtuar a sua essência, né? O motor da publicidade, a gente sabe, sempre foi e continuará sendo o estímulo à compra, à adesão, né, dado o caráter comercial da atividade publicitária, né? Mas ela também precisa estar conectada às demandas do mundo social, né? Demonstrando como esse gênero persuasivo por natureza, que é a publicidade, como ele também se atualiza e aciona os seus recursos argumentativos e discursivos para entrar em sintonia com o mundo real, com aquilo que efetivamente acontece na sociedade que a gente vive e percebe, né? Então, se no Brasil, a publicidade no Brasil ela foi abolicionista, né, nas palavras do Gilberto Freire, por que agora ela não pode ser cidadã? Eu sei que tem um tanto de romantismo, de algo utópico aqui, né, mas precisa-se de uma publicidade mais implicada, né, sem abrir mão dos objetivos mercadológicos, né? Então, esse sentido de transformação é o que nos fascina, é o que nos move nesse pensamento sobre a criatividade, né, que é pensar e fazer a criatividade o maior recurso da publicidade, aliada à responsabilidade, uma publicidade que impacte positivamente na vida das pessoas e na vida da sociedade, na vida em sociedade, né? Então, nós, profissionais de publicidade, profissionais de comunicação, marcas, anunciantes, instituições publicitárias, que não consideramos as demandas sociais que buscam o mínimo de conhecimento para além dos resultados, o mínimo de socialização do conhecimento para além de resultados e performance, né, a gente corre risco de ficar soterrado em estruturas que estão, felizmente, eu diria, ruindo, né? E aí a gente precisa dessa publicidade engajada, de uma publicidade socialmente presente, né? Como fazer isso? Né? Se a gente usa a publicidade para vender, né, entre aspas, para comunicar, por que não usá-la para transformar, né? A criatividade é uma poderosa força de transformação da realidade, né? Só que as marcas precisam adicionar ações na sua vida real. O que significa isso, né? As marcas precisam pensar o seu lado humano, mas isso precisa ser feito de forma autêntica e genuína, né? Significa propor inovações nessa ordem de importância, né? Primeiro, pensar internamente,
na cultura organizacional, né, nos colaboradores, agir e atuar e apresentar projetos reais para daí sim comunicar. E essa ordem muitas vezes é invertida. Né? Essa ordem muitas vezes é invertida porque nós acabamos nos deparando com discursos apenas persuasivos, vazios, narrativas publicitárias que seguem para modismos, para apenas parecer socialmente responsáveis, né? Mas é preciso uma publicidade sócio-responsável legítima, né? Em que todo o processo, toda a cadeia promova a cidadania em diferentes esferas e demandas sociais, né? Então, é começar pelo pensar, pelo agir, para depois comunicar, e não começar comunicando sem ter isso na cadeia produtiva, né? E no processo publicitário de marcas e anunciantes, né? Então, aí eu entro no papel também da universidade, né? Se esse fazer publicitário não tem, a gente percebe um mínimo de reflexão social, certamente a gente está falhando miseravelmente na nossa formação, no processo de formar também profissionais, né? E fazê-los pensar que é a função primordial da publicidade, da universidade, sobre também a publicidade, não meramente um caráter técnico, né? E aí nós atuamos dentro do grupo, dentro do observatório, do OPETIC aqui, nessa tríade, pensar os processos, pensar as instituições e pensar os sujeitos, né? Então, aí a gente está propondo e trabalhando em algo que vai além dos códigos, porque os códigos acabam trabalhando muito a mensagem, o conteúdo, e a gente enxerga o conteúdo como produto de um processo e de uma atividade, né? Então, nos interessa pensar na publicidade que escapa aos padrões éticos, né? Mas pensar isso de que maneira, né? E essa é uma diferença substancial da responsabilidade ética e da responsabilidade legal, que é a partir do produto publicitário, enxergar o que está sendo produzido, mas a partir dele chegar no processo, chegar na atividade, chegar nos profissionais e, consequentemente, nas instituições, né? A gente não pode esquecer que quem muda as instituições são os sujeitos, né? Que modificam. Então, felizmente, a gente percebe hoje muita gente com práticas reflexivas e críticas na linha de frente que estão promovendo aí uma publicidade com um sistema de representação mais responsável, comprometido com esses valores de uma verdadeira democracia, né? E a gente acredita que essa transformação ela não vai ser um movimento de dentro para fora, ela precisa partir de fora para dentro. Em que sentido? Ela precisa partir de grupos organizados, da sociedade civil organizada, de entidades, de associações, de consumidores e suas práticas de contestação, inclusive nos meios digitais e nas redes sociais digitais, e também da universidade no processo de formação. E aí que a gente tem... Oi. 20 minutos. Estou concluindo, estou indo para o final, professor. Obrigado. Né? E aí que a gente tem, dentro do OPETIC, formas de trabalhar, né? Primeiro com a indústria publicitária, né? Revendo problemas trabalhistas, jornadas excessivas, ambientes insalubres com assédio, hostilidade, omissão e silêncio, né? Trabalhar, claro, o conteúdo publicitário mais representativo e mais inclusivo, né? Com menos preconceitos e estereótipos. E em terceiro, que é o nosso principal foco de atuação nesse momento, é a criação de ações e projetos com impactos reais e comprometidos com essa transformação social, né? Então, dentro do observatório, o que nós temos nesse momento aqui? Nós estamos trabalhando com o que a gente está chamando de pedagogia do consumo, tá? Uma educação para o consumo, trabalhando com consumidores conscientes, principalmente com crianças e jovens, e também educação para as práticas profissionais, com práticas mais cidadãs. No nosso caso, trabalhando com jovens que estão em processo de formação dentro dos cursos de publicidade, propaganda e de comunicação social, né? O OPETIC, então, é esse observatório com uma parceria, e ele trabalha com ensino, pesquisa e extensão, é uma atividade de ensino, de pesquisa e de extensão, né, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também à Universidade aqui Federal do Paraná, né? É uma plataforma digital de divulgação desses materiais, né? Mas além dessa plataforma digital, e tem o site aqui para quem quiser acessar depois eu posso colocar ali no chat também, né, para navegar, né, onde tem nossos contatos, é sobretudo um espaço onde a gente está investigando danos causados pela publicidade junto ao público consumidor, né? E aí a gente pensa nesse aspecto em trabalhar com uma proposição de deslocar o sistema de controle, né, também para ética em publicidade, porque a gente enxerga o processo jurídico de controle da publicidade mais para o conteúdo, e nós estamos pensando mais no sistema publicitário como um todo, nas práticas, no fazer, no trabalho, no labor publicitário, desde o ensino, né, e também o consumo do conteúdo publicitário criticamente. Então, a gente está propondo esse desvio no sentido de controlar, né, algo mais preventivo, no movimento de autocrítica, de não correr atrás da solução só depois que ela surge,
mas se antecipar e acolher a crítica como uma forma de antecipação, né? Evidentemente, sem prescindir de uma disciplina legal, de um controle legal e do Poder Judiciário que a publicidade precisa ter, né? Então, dessa maneira, a gente trabalha, pretende trabalhar e está trabalhando um trabalho de formiguinha, né? Um trabalho mais formativo, como eu falei, por meio do ensino de publicidade, por meio de um processo formativo em sala de aula e também com consumidores infantis nas escolas desde cedo, né? Em atuações muito pontuais aqui, e aqui eu já estou indo para o nosso último slide, professor, que são ações projetadas no nosso observatório, no OPETIC, que são práticas de literacia em escolas de ensino fundamental, infantil e médio, com professores, estudantes responsáveis, visando uma formação crítica dos indivíduos para essa interação midiática, né, o aprimoramento das competências sobre modos de acessar e interpretar narrativas midiáticas persuasivas de produtos e serviços. Então, a ideia do projeto do OPETIC, do Observatório, é repensar as práticas, é criar propostas de engajamento em conteúdos de marcas, né? A gente não pode deixar de lembrar que as marcas são feitas por pessoas e nossos ex-alunos ocupam e já ocuparam e continuarão ocupando cargos de liderança e tomando decisões que representam as marcas e os anunciantes. Então, a gente tem no Observatório esse trabalho de extensão junto a essas comunidades, essas escolas de ensino infantil público, fundamental e médio, né? E também esse trabalho de pesquisa, enquanto grupo de pesquisa, e também um trabalho junto ao ensino de publicidade em disciplinas de ética e legislação de publicidade e propaganda, né? Deixo aqui também, porque é um trabalho coletivo, nunca é um trabalho singular, né? É um trabalho sempre no plural, meus colegas aqui de coordenação de pesquisa, e nós temos também uma equipe aqui na UFPR de mestrandos e graduandas trabalhando aqui conosco, né? Então, eu finalizo agradecendo e também encerro me colocando à disposição para a gente também poder ampliar, quem sabe, a integração com investigações em andamento na América Latina e na Europa, criar cooperação acadêmica para desenvolver projetos nacionais e ou internacionais em conjunto aí com outras universidades e pesquisadores. Obrigado, professor Oséia. Desculpe extrapolar aí o tempo. De maneira, professor, nós não podemos ser tão rígidos assim com o tempo, né? A gente só tem um padrão, mas muito obrigado, senhor. O senhor está... E a sua palestra foi excelente. Eu, inclusive, depois quero conversar sobre ela com o professor, mas vamos deixar os debates ao final das apresentações, né? Que é nós fazemos esse bate-papo em bloco. Tá ok? Muito bem. E dando seguimento, né? Muito obrigado. Então, dando seguimento, conforme a programação que foi passada, eu agora, saudando, dando boa tarde, boa noite, né? Dependendo do continente, a professora Laura Bovilha Pateiro, né? Que com um breve currículo, eu vou dizer que é docente de Direito Internacional Público na Universidade de Vigo, doutora em Direito. A sua tese de doutoramento em Direito Internacional da Água foi reconhecida com o prêmio Adolfo Miaras de la Muela, perdoe a pronúncia, né, da Associação Espanhola de Bolsistas de Direito Internacional e Relações Internacionais. Foi pesquisadora de pós-doutorado da Xunta de Galícia no Centro de Strathclyde para Legislação e Governança Ambiental da Universidade de Strathclyde de Glasgow, do Reino Unido. Eu agradeço à professora Laura, tá? Franqueio a palavra, tá? A exibição de seus slides, né? E como fiz com o professor Fábio, se chegarmos aos 20 minutos, quando chegar, eu só digo assim, 20 minutos para controle. Ok, professora? Muito obrigado. Perfecto, obrigada por la presentación. Boa tarde. Teño que comenzar tamén dándome o agradecemento á organización deste congreso, especialmente ao profesor Gilván pola invitación a participar nel. Vou a compartir a unha presentación que teño. Espero que se vea. Y el tema del que voy a hablar es el proceso hacia un pacto mundial por el medio ambiente, que es un proceso que se inició en 2017, que se encuentra
ahora mismo en marcha y con el horizonte temporal de 2022, que es la fecha en la que inicialmente se ha propuesto la aprobación de este pacto mundial, aunque vamos a ver que la idea inicial de la forma jurídica que debía tener este pacto ha cambiado desde 2017. Este es el esquema que me gustaría seguir hoy en esta presentación, hacer una pequeña introducción simplemente para situarnos en el contexto en el que estamos ahora mismo desde el punto de vista del derecho internacional, que es mi ámbito de trabajo en la protección del medio ambiente, y ver un poco los distintos pasos que se han dado en este proceso hasta ahora para conseguir este Pacto Mundial para el Medio Ambiente, sobre todo para aquellas personas que no estén familiarizadas con este proceso. Intentaré centrarme sobre todo en el punto en el que nos encontramos ahora, cuáles se esperan que sean los siguientes pasos y bueno, haré unas pequeñas reflexiones finales sobre este procedimiento que espero que den lugar también bueno, al debate posterior después de esta ponencia. Entonces, a modo de introducción, todos sabemos que la protección internacional del medio ambiente se ha desarrollado muchísimo, exponencialmente, sobre todo desde mediados del siglo pasado, desde los años sobre todo 60 y 70 del siglo XX. Desde entonces se han concluido decenas de tratados ambientales multilaterales con más o menos éxito práctico. Se han celebrado grandes macroconferencias ambientales de las que han salido grandes resoluciones, compilaciones de principios, programas de acción. Todos conocemos pues, la Declaración de Estocolmo del año 72, la del Río del año 92, etcétera, y muchas más que se han producido hasta el día de hoy. Y después de esa fase inicial de una especie de boom, en que la idea parecía ser celebrar cuantos más tratados ambientales mejor, un poco independientemente de lo práctico que fuese, en los últimos años, si se estudia la evolución de este derecho internacional del medio ambiente, se puede apreciar cierta madurez en esa protección, en el sentido de que obviamente se siguen pues negociando nuevos tratados ambientales, pero se trata de darle un enfoque un poco más práctico, aprovechar las instituciones que ya tenemos, aprovechar los mecanismos con los que ya contamos, intentar no crear pues, más burocracia, más instituciones internacionales en este sentido, y ya podemos ver pues, varias iniciativas de cooperación, tanto institucional como material, por ejemplo, entre distintos tratados ambientales multilaterales, precisamente pues, para evitar duplicidades y ser más efectivos. Los ejemplos que se suelen poner aquí siempre son pues, la celebración de reuniones conjuntas de las partes, por ejemplo, de las 3 convenciones internacionales que tenemos sobre productos contaminantes, las de Basel, Rotterdam y Estocolmo, o la colaboración material que se está llevando a cabo ya entre las 6 grandes convenciones internacionales que se refieren a la protección de la diversidad biológica, por poner un ejemplo. Entonces, sí puede apreciarse cierta madurez en ese sentido, de intentar racionalizar ese sistema internacional de protección del medio ambiente. Y aunque no ha parado de evolucionar nunca, esta protección, quizá desde 2015, se puede apreciar también como un nuevo dinamismo, en el sentido de nuevas macronegociaciones, como fue pues, en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la adopción del Acuerdo de París en diciembre de 2015, u otras negociaciones de bastante entidad que se están llevando a cabo ahora mismo, como pues, la negociación de un tratado internacional sobre la protección de la diversidad biológica marina en áreas más allá de la jurisdicción de los estados, o la preparación que se está haciendo ahora mismo de la agenda post-2020 sobre diversidad biológica. Entonces tenemos esa madurez, tenemos un renovado dinamismo, también por parte de la sociedad civil. Estamos viendo cada día más ejemplos de ciudadanos, por ejemplo, que denuncian a su Estado ante los tribunales nacionales por incumplimiento de compromisos internacionales en materia de protección ambiental. Y aunque nos movemos en este contexto en el que he destacado sobre todo los aspectos más positivos, obviamente la degradación ambiental continúa
Y bueno, los que nos dedicamos a esto sabemos que no es un problema de falta de regulación internacional, sino de una aplicación efectiva de esa regulación. Entonces, en este contexto es en el que vamos a ver que surgió en 2017 esta propuesta de un pacto mundial por el medio ambiente para intentar racionalizar todavía más toda esa protección internacional, todos esos instrumentos que ya existen y sobre todo mejorar su aplicación y coordinación. Y vamos a ver que la meta temporal que se ha autoimpuesto ahora mismo la comunidad internacional para conseguir ese pacto es el año 2022. El problema es que a un proceso ya complejo le ha surgido entre medias una pandemia mundial, resultado de la COVID-19, que hace difícil ahora todavía más intentar adivinar cómo va a continuar este proceso, saber cuáles van a ser las prioridades mundiales a corto plazo, que probablemente dejarán las cuestiones ambientales un poco más de lado, mientras las condiciones sanitarias continúen siendo las que son actualmente. Entonces, ese es el contexto en el que ha surgido este pacto y viendo más en detalle el germen de este procedimiento, la idea surgió en 2017 como una iniciativa privada, en el sentido de que fueron un grupo de juristas franceses los que propusieron la idea de la necesidad de un pacto mundial, y también juntaron a un grupo de expertos en derecho internacional del medio ambiente, aprovechando un poco el momentum después de 2015, después de la adopción de la Agenda 2030 del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, aprovechar ese impulso que parecía que se estaba dando a los temas ambientales en el ámbito internacional para lanzar esta iniciativa, una iniciativa que nació siendo puramente académica. Y lo que hicieron este grupo de juristas era justificar este proyecto por la necesidad de un tratado internacional, no una declaración, que estableciese los principios fundamentales del derecho internacional al medio ambiente, que los tenemos ya en varias declaraciones, pero no hay un único instrumento que lo reúne o aclare su alcance, y menos que sea un instrumento jurídicamente vinculante. Por la necesidad también de mejorar su efectividad, la efectividad del derecho internacional al medio ambiente, su aplicación nacional y su justiciabilidad. La idea de nuevo es que el problema no es una falta de normas, es una falta de una aplicación efectiva. Y sobre todo intentar aliviar todos los inconvenientes que se derivan de una fragmentación del derecho internacional del medio ambiente, donde tenemos una multitud de instrumentos jurídicos que tratan temas muy distintos, a veces se solapan, etcétera. Era una idea muy ambiciosa, este proyecto de 2017 que lanzaron estos juristas, e incluso se atrevieron a codificar los principios que creían que son los aceptados universalmente y que deberían constituir el núcleo de ese tratado internacional, y que son los que están en la diapositiva: el derecho a un medio ambiente sano, la obligación de cuidar el medio ambiente, integración y desarrollo sostenible, equidad intergeneracional, prevención, precaución, reparación de daños ambientales, educación y capacitación, investigación e innovación, introducir a los actores no estatales en estos temas de gobernanza ambiental internacional, adopción de normas efectivas y la famosa resiliencia, ese concepto que está tan de moda últimamente. Entonces, este es el germen realmente conceptual de esta idea puramente académica, pero afortunadamente en esa época el presidente francés Emmanuel Macron decidió respaldar esta idea y la llevó a una cumbre paralela de la Asamblea General de Naciones Unidas en 2017, donde se reunió con otros estados, y ahí se creó un grupo de estados que apoyaba esta idea de un pacto mundial sobre el medio ambiente, y consiguieron llevar esta propuesta a la Asamblea General unos meses después, y lanzaron la iniciativa de una resolución que diese lugar al inicio de este proceso hacia un pacto mundial por el medio ambiente. Fue un debate complicado, fue una resolución que se propuso por Francia y otros 90 estados que la copatrocinaron esta resolución, pero fue un debate complicado. Se debatió la propia necesidad de otro pacto internacional
sobre temas ambientales, cómo mejorar la efectividad del derecho internacional al medio ambiente, el papel del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Salieron muchas cuestiones durante ese debate y no fue posible adoptar por consenso esa resolución, sí por una mayoría muy significativa. 144 estados votaron a favor de esta resolución que inicia este proceso, pero bueno, hubo votos en contra y votos significativos, 5 votos en contra, incluidos los de Estados Unidos, Rusia, Filipinas, Siria y Turquía, y 7 abstenciones, pero la resolución salió adelante con 143 votos a favor. Y esta resolución lo que va a hacer es iniciar este proceso, pero abandonar el proyecto de los juristas franceses. Va a partir de cero, no va a tomar como base ese proyecto, que sí puso el germen, la idea, pero no lo va a continuar, va a iniciar un proceso de nuevo, una metodología nueva, y le va a pedir, por un lado, al secretario general de las Naciones Unidas que elabore un informe sobre las lagunas actuales del derecho internacional del medio ambiente y cómo se puede fortalecer la aplicación de este derecho internacional del medio ambiente. Y esa resolución va a crear también un grupo de trabajo especial de composición abierta, que es algo que es habitual en las negociaciones de este tipo en los últimos años, cuya labor sería examinar ese informe del secretario general y hacer recomendaciones sobre cómo atacar ese problema, esas lagunas, esos problemas de aplicación. Y si se estimase necesario, pues incluso convocar una conferencia internacional para aprobar ese instrumento internacional, ese pacto mundial por el medio ambiente. Pues tenemos esta resolución en 2018 y efectivamente el secretario general de las Naciones Unidas preparó ese informe de 2018 que, para aquellos que estén interesados en este tema y no hayan visto este informe, recomiendo su lectura, porque en un texto relativamente breve resume muy bien toda la evolución del derecho internacional del medio ambiente, describe muy bien el estado actual, los distintos sectores materiales regulados, identifica los principios más comunes, identifica las lagunas. Es un informe, la verdad, muy didáctico sobre el estado actual del derecho internacional del medio ambiente. Y lo que más nos interesa de él es que al final, después de ese estudio del derecho internacional del medio ambiente, identifica pues, cuáles son para Naciones Unidas, para el secretario general, esas principales lagunas y diferencias, que serían de 4 tipos. Son cuestiones que ya habían salido durante las discusiones en la Asamblea General y en el informe de los juristas franceses, ¿no? Lagunas en cuanto al alcance y la trascendencia de los principios generales aplicables en el derecho internacional del medio ambiente. Tenemos muchas declaraciones, pero no todas tienen el mismo valor jurídico y aplicabilidad. El contenido normativo de los distintos sectores de materiales del derecho internacional del medio ambiente, que son ámbitos muy especializados, y también cómo interactúan con otros regímenes, como puede ser el del comercio, el de la propiedad intelectual, el de los derechos humanos, etcétera, que también están relacionados con el medio ambiente. También detecta lagunas en la gobernanza, sobre todo institucional, del derecho internacional del medio ambiente, porque tenemos muchas estructuras institucionales creadas por tratados ambientales multilaterales concretos, tenemos el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tenemos una Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y un montón de organismos más internacionales trabajando sobre estas cuestiones, y no siempre hay una coordinación entre ellos. Y la cuarta laguna, por supuesto, es en la aplicación efectiva y el cumplimiento del derecho internacional del medio ambiente. Entonces, este informe concluye estimando que, efectivamente, tal como proponía la Asamblea General, un instrumento internacional amplio y unificador que esclarezca todos los principios del derecho internacional ambiental podría contribuir a aumentar su eficacia y reforzar su aplicación. Entonces, el informe del secretario general también apoya esa idea de un nuevo pacto internacional que refuerce sobre todo los principios del derecho internacional del medio ambiente. Este era el informe del secretario general, y el grupo de trabajo de composición abierta que creó esa resolución de la Asamblea General, visto ese informe, también empezó a trabajar. Tuvo 3 periodos de sesiones entre 2018 y 2019 y finalmente en mayo de 2019 emitió las recomendaciones, sus recomendaciones
a la Asamblea General y a la comunidad internacional sobre cómo proceder en relación con este pacto. Lo primero que recoge este documento son los objetivos en los que se fundamentan las recomendaciones, que son los que están en la diapositiva, que es obviamente reforzar la protección del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. Luego, defender los compromisos que los Estados ya han adquirido. Todos estos años los Estados han adquirido un montón de compromisos en materia ambiental que no siempre se han cumplido. En el mismo sentido, contribuir al fortalecimiento de esa aplicación del derecho internacional del medio ambiente, apoyar con este proceso la implementación de la Agenda 2030 y del documento final de la Conferencia de Río +20, titulado El futuro que queremos, y no ir en detrimento de los instrumentos jurídicos y los marcos institucionales que ya existen. Ahí no se trata de crear más confusión en el sistema, más textos, más instituciones, sino de ayudar y en todo caso no socavar, no ir en contra de lo que ya existe. El listado de las recomendaciones sustantivas de este informe son las que se muestran ahí. No voy a profundizar en ellas porque se pueden leer en el informe, pero sí son muy significativas y recalcan todas las ideas que ya proponía el informe de los juristas franceses, los debates en la Asamblea General, etc. Entonces, por ejemplo, recomienda reafirmar las funciones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Para quienes no estén familiarizados con estos dos organismos, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente es un órgano subsidiario de la Asamblea General y es el órgano con competencias más amplias que existe dentro del sistema de Naciones Unidas sobre temas ambientales. Fue creado ya después de la Declaración de Estocolmo en el año 72. Y la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene un origen muy, muy reciente. Se creó después de la conferencia de Río +20 en 2012, aunque empezó a funcionar en 2014, y sustituye al anterior Consejo de Gobierno del PNUMA, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y por primera vez significa que vamos a tener en el ámbito internacional un órgano deliberativo completamente democrático en el que están representados todos los estados de las Naciones Unidas para fijar la agenda ambiental internacional. Es un órgano que está llamado a fijar las prioridades ambientales en la agenda internacional ambiental en los próximos años. Entonces, su relevancia debería ser máxima, aunque en mi opinión ha pasado, su creación y su trabajo hasta ahora ha pasado desapercibido, sobre todo para el gran público. Entonces, bueno, una de las recomendaciones de este documento, de este grupo de trabajo, es precisamente pues, reforzar las funciones de estos dos organismos. Y luego hace llamamientos muy genéricos, pero cuya filosofía es todas esas ideas que ya llevamos comentando, que es mejorar el cumplimiento de los compromisos ya existentes. Existen un montón de compromisos ambientales ya, pero no todos llevados a cabo. Reconocer a los principios, la importancia de los principios ambientales internacionales, invitar a la comunidad científica a que prosiga su trabajo sobre las cuestiones, sobre todo para relacionar distintos sectores materiales ambientales. Luego hacer distintas peticiones a esas estructuras institucionales que tenemos en cada uno de los acuerdos ambientales multilaterales para que aumenten la coordinación entre ellos y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para que simplifiquen el sistema de presentación de informes y los procesos de vigilancia y de cumplimiento de esos tratados, porque a veces eso es lo que echa a veces para atrás a los estados, toda la burocracia, y que muchas veces no se sabe muy bien para qué sirve, que existen en el contexto de estos tratados ambientales multilaterales y que son sistemas que muchas veces no acaban de ser del todo efectivos. Alentar a los estados que no hayan ratificado algún tratado ambiental multilateral existente a que efectivamente lo hagan. Reforzar la aplicación de las leyes ambientales a nivel nacional. Los estados, si ratifican esos tratados ambientales multilaterales, tienen que luego aplicarlos en el ámbito interno, en muchos casos pues, reformar su legislación en el ámbito interno para adaptarse a esos compromisos internacionales. Hacen llamamiento también a integrar el medio ambiente en el resto de políticas a todos los niveles, a una participación activa de todos los actores interesados en la aplicación de este derecho internacional al medio ambiente. Es un llamamiento pues, sobre todo a la sociedad civil para que se involucre en
sobre todo en reclamar la aplicación efectiva de este derecho internacional del medio ambiente, etc. Hace un montón de recomendaciones que no son sumamente innovadoras, pero que indican el camino a seguir para conseguir una mayor efectividad del derecho internacional del medio ambiente. Las recomendaciones han sido bastante bienvenidas. Lo que sí se ha sentido como un fracaso en este informe. Só para esclarecer, 20 minutos, obrigado. Perfecto. Es que al final de estas recomendaciones, este grupo de trabajo llega a la conclusión de que en vez de un tratado internacional, este pacto parece, visto el estado de los debates con los estados, etcétera, que la forma que debería adoptar es el de una declaración, no la de un pacto. Esto ha sido visto por muchos como pues, un fracaso de este proceso, pero es el estado en el que nos encontramos ahora mismo, en que probablemente la forma final de este pacto no sea un tratado, sino una declaración. Y se ha puesto fecha, en esas recomendaciones se pone como fecha 2022 para la adopción de esa declaración que trataría de poner en orden toda esa regulación ambiental internacional. Se barajan distintos eventos, probablemente sea una reunión de alto nivel que conmemore el 50 aniversario de la Declaración de Estocolmo del año 72, aunque se baraja también que sea durante el quinto periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En todo caso, 2022 es la fecha fijada para construir el contenido y adoptar el contenido de ese pacto mundial en forma, en este caso, de declaración. La Asamblea General adoptó todas estas recomendaciones de este grupo de trabajo y se planearon distintos periodos de consulta con los estados, con ONGs y con distintos organismos de Naciones Unidas en 2020 y 2021 para dar contenido preparar el contenido de esta declaración. Ya se ha producido el primero de los periodos de consulta de forma virtual, porque no lo ha permitido de otra forma la pandemia, pero todavía se ve mucho debate, mucha falta de consenso sobre algunas cuestiones, sobre si finalmente el texto de esa declaración es un compendio de principios o lo que todo el mundo quiere que esté ahí son medios para aumentar la eficacia, la aplicación del derecho internacional del medio ambiente, pero de momento tampoco se ven fórmulas innovadoras para conseguir esa aplicación que no se ha conseguido hasta ahora. Hay todavía muchos interrogantes durante este proceso. Hay algunos estados como Estados Unidos que siguen oponiéndose al proceso en sí mismo. Entonces, ya finalizando y a modo de reflexión, este es un signo más de esa madurez en la regulación ambiental internacional, un intento de dar más coherencia y sobre todo hacer eficaz esa regulación que ya existe, no tenemos que inventar mucho más. El problema es si va a haber una voluntad política, sobre todo por parte de los estados, para llevarlo a cabo. El hecho de que si se confirma que finalmente la forma final es una declaración y no un tratado internacional, como parecen apuntar esas recomendaciones, no tiene por qué ser, aunque se ha criticado mucho, no tiene por qué ser tan malo. Si se conoce un poco las dinámicas de las negociaciones internacionales, sobre todo ambientales, muchas veces, y depende de lo que queramos regular, es mejor un texto soft, aunque no sea vinculante, pero con el que los estados se sientan cómodos y se comprometan de verdad, que un tratado internacional muy ambicioso que nunca llega a entrar en vigor, que no se ratifique o que tenga un contenido completamente descafeinado porque no ha habido consenso para cuestiones relevantes. Entonces, no es necesariamente malo que la forma final, si es el resultado de un proceso consensuado y con compromiso por parte de los estados para llevarlo a cabo, sea una declaración, ¿no? Y tenemos ejemplos en la historia, no solo en el ámbito ambiental, de declaraciones y textos que no son jurídicamente vinculantes que han marcado un hito en la evolución de distintos temas en el ámbito ambiental, incluido en el ámbito ambiental, ¿vale? Muchas de esas grandes declaraciones a las que ya hemos hecho referencia han conseguido marcar un antes y un después en la agenda ambiental internacional. Y por supuesto, como haya quedado patente, este proceso es sobre todo una oportunidad para reducir la fragmentación material en el derecho internacional del medio ambiente, darle una mayor coherencia, evitar solapamientos. Es una oportunidad para aumentar la coordinación entre las instituciones de los tratados ambientales multilaterales, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
una oportunidad para involucrar a otros actores. La involucración de la sociedad civil parece que ya se da por hecho, ya se han dado muchos pasos en ese sentido, pero algo, por ejemplo, que quedado de relevo, se le ha dado mucha importancia en la primera ronda de consultas que ha habido con estados, ONGs y organismos de Naciones Unidas, es la necesidad de involucrar a todos los actores. Igual que propone la Agenda 2030 con esa alianza de todos los actores, incluido el sector privado, tiene que estar involucrado en este pacto. Y el gran interrogante es cuál va a ser el impacto en este proceso que ya se preveía complejo y en el que se nos ha cruzado esta pandemia por el medio y que, nos guste o no, va a cambiar el mundo, por lo menos a corto plazo ya lo ha hecho, y que hace prever probablemente una reducción de inversiones en cuestiones ambientales. Sabemos que en un primer momento fue una oportunidad para reducir contaminación, reducir emisiones de dióxido de carbono, pero en cuanto ha parado el confinamiento más estricto, hemos vuelto hacia atrás en ese sentido. Puede ser tanto una oportunidad de COVID-19 en el sentido de dar pasos pues, hacia una movilidad más sostenible, etcétera, como una vuelta atrás en la agenda ambiental y todo lo que no sea estrictamente sanitario en los próximos años. Entonces, es sin duda un factor que va a influir también los pasos que se den de aquí a 2022 para la configuración de este pacto. Y nada más, muchas gracias por la atención, espero que haya resultado de interés y espero preguntas y comentarios en un tema que es muy controvertido y que da mucho que hablar en el periodo de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Obrigado, professora Laura. E eu gostaria de me desculpar inicialmente por não dar a apresentação do tema da sua palestra, tal como fiz com o professor Fábio. Lhe passei a palavra sem dizer para as pessoas que estão nos assistindo, tá? O tema da sua palestra, que foi logo apresentado no primeiro slide, ficou bastante claro para a gente. Eu agradeço, tá, professora? Agora nós temos na sequência a professora Simone Vinhas de Oliveira, ok? E a professora Simone, num breve currículo, possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Londrina, mestrado em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina e doutorado em Justiça Administrativa pela Universidade Federal Fluminense, a nossa colega aqui da UF. É advogada e atualmente professora titular da Universidade Estadual de Londrina. Professora Simone vai nos apresentar, e agora não vou esquecer o tema da palestra, me permitir a tradução, Direitos Humanos e Movimentos Sociais, Desconstrução ou Construção do Sujeito de Direitos. Espero não ter violentado o tema com a minha tradução. Muito bem. Professora, agradeço e passo a palavra para a senhora. Obrigado. Perfeito, professora Zéia. Perfeito a tradução. Bom, boa tarde a todos e todas professoras, né? Buenas tardes, la gente da Espanha, professora Laura. Bem, primeiro cabe aqui o agradecimento, né, à organização do evento, reconhecendo as dificuldades de realizar o evento nessas condições. A gente gostaria de estar pessoalmente, né, conversando e tendo um contato pessoal, mas o contexto nos limitou e acredito que a organização teve ainda mais trabalho, né, nesse novo contexto. Então, eu também faço aqui uma menção ao esforço, né, que os organizadores têm de organizar um evento dessa magnitude, com tantos trabalhos, com vários profissionais, pesquisadores, né, e de um alto nível, em que eu tive a oportunidade de aprender bastante nos GTs, especialmente nessas duas palestras que me antecederam, que me colocam uma responsabilidade muito grande, né, de falar por final desses dois pesquisadores que apresentaram aí seus trabalhos, né. Então, primeiro me cabe e especialmente agradecer o convite em participar dessa mesa
e participar fechando, né, nesse tema, e que, de fato, é muito pertinente, né, a gente observar que a primeira palestra tratou, né, das questões de consumo, né, o seu observatório, nas questões de propaganda, e, por último, agora a professora Laura tratou das questões do meio ambiente, e tudo isso também me ajuda a discutir, né, no meu tema, a questão dos direitos humanos e movimentos sociais, né, porque as duas falas integram um pouco as minhas reflexões que eu vou tratar aqui agora, então agradeço a organização do evento por também me ter colocado, né, como esses conferencistas, complementando-os dessa forma, né, para poder dialogar com essas pesquisas, tá? Bom, esse agradecimento vai também especial ao professor Gilvan, né, e ao professor Éder, que são amigos queridos, e eles esforçando aí para a realização desse evento, e a participação dos meus queridos alunos, os estudantes, né, sem os quais a gente não realiza, né, essa atividade que faz parte da nossa identidade como pessoa, que é professorar, né, ensinar, enfim, agradecendo a participação deles aí entre a audiência aí desse evento, tá? Bom, nesses agradecimentos, então, incluo os alunos que, inclusive, faz parte do meu projeto de pesquisa e de extensão, né? E vou falar um pouquinho deles para que possamos entender, né, da onde eu parto, né, para fazer essas reflexões a respeito de direitos humanos e movimentos sociais, pensando aí numa reconstrução, né, ou uma desconstrução, ou uma ressignificação, a gente pode dizer também assim, de sujeito de direito. Bom, eu sou professora de Direito Civil, né, da Universidade Estadual de Londrina, como o professor Oséias apresentou no breve currículo, e lá, no departamento, eu desenvolvo a pesquisa, um grupo de pesquisa, e também de extensão, como o professor Fábio, chamado Liberdades em Disputa. A intenção desse grupo, né, de pesquisa e extensão é observar os movimentos sociais, né, para que a gente possa, dentro dessa perspectiva, né, de uma análise crítica, repensar alguns conceitos do direito, principalmente, né, aqueles que são relativos à minha área de estudo, que é o direito civil, como autonomia privada e enfim, né, autonomia de maneira geral, mas especialmente os sistemas de direito, né? Então, assim, nessa perspectiva, a gente também entende como importante a extensão, porque através do atendimento a determinados grupos, né, como grupos de mulheres, né, como grupo de camponesas, como grupo de indígenas, né, na forma de organização da associação, esse contato nos dá também essa noção de realidade para que a gente possa, né, inclusive, aprofundar as nossas reflexões no grupo de pesquisa. Então, esse trabalho tem sido desenvolvido nesse sentido, né? E foi esse, inclusive, o intuito de colocar essa proposta, né? Resumir um pouco essas reflexões que a gente tem feito a respeito disso, né? E o tema, especialmente direitos humanos e movimentos sociais, ele é muito pertinente ao que os professores colocaram, né? Como eu coloquei antes, porque, assim como o direito civil, né? A gente tem conversado isso em alguns GTs, né? No GT de direito privado e também hoje no GT coordenada pelo professor Éder e a professora Laís, a gente tem determinadas áreas do direito que são consideradas consolidadas, né, postas, né, e de repente uma reflexão, né, ou talvez uma disso, né, é cabível na medida em que é preciso a gente ressignificar o que são direitos humanos, né, ou como que a gente vai estabelecer uma relação entre como categoria analítica, né, como que a gente pode ressignificar esse conceito. E por isso a importância das palestras que me antecederam, que
a gente pode, através delas, pensar, né, que tipo de direitos humanos que a gente tem hoje, o que é e por que e para que direitos humanos, né? No sentido do direito do consumidor ou no sentido do meio ambiente, e de que forma a gente constrói essa normatividade. Então, é nessa perspectiva que eu quero propor uma reflexão aqui nessa fala, né? Assim, num primeiro momento, a gente pensa nos direitos humanos, né, como a maioria dos cursos de direito no Brasil, como um fato posto, fato de ser humano, né? E sempre é ligado à história da dignidade da pessoa humana como algo já pré-estabelecido. Se a gente for fazer uma recuperação histórica, né, são dois marcos que pode constituir, né, históricos, que pode constituir essa normatividade, que é a própria Revolução Francesa e a Segunda Guerra, né? Foi um dos momentos em que se mais discutiram o conteúdo desses direitos humanos, né? Então, assim, a formação, no primeiro momento, né, dos direitos do homem, né, foi para constituir uma certa subjetividade, né, e individualidade, para que a gente possa entender o homem no sentido mais universal, uma subjetividade universal, né? E no segundo momento, na Segunda Guerra, esses marcos estabeleceram o que as potências ou os países, né, que vencedores, né, entenderam como direito humano, né? E até hoje, quem ocupa as cadeiras da ONU, né, como a Laura sabe, trouxe a questão, né? O conteúdo, toda essa sistemática de formação de direitos humanos, ele obedece a uma universalidade que corresponde a determinados grupos, né, na sociedade global. Então, nesse sentido, a gente, e aí faço menção, já que a gente está na terra do professor Joaquim Herrera Flores, né, a necessidade de uma revisão, né, ou, na verdade, a gente pensar direitos humanos sobre uma nova compreensão, né? E, por isso, a relação com movimentos sociais. E aí eu entendo muito feliz a questão que ele nos apresenta, que direitos humanos como resultado de lutas sociais, né? Então, se a gente for entender o conteúdo como dos direitos humanos, ele é resultado dessas lutas, desses movimentos sociais. E por isso a importância, né, que tanto a professora Laura coloca, como o professor Fábio coloca, de articulação de grupos, né, para que, por exemplo, questões relacionadas ao consumo, meio ambiente, injustiça social, tudo isso, se relacione com esse conteúdo. Então, a gente não tem mais uma subjetividade posta e universal, e a gente vai para uma ideia de complexidade dessa subjetividade. Então, por isso essa ideia de desconstrução, né? Já que a gente não tem mais a ideia de que não é suficiente entender direitos humanos como um fato posto, já que, né, o que se entende como direitos universais muitas vezes não se aplica a determinados grupos sociais, né? A gente vai resgatar uma ideia de que a compreensão do que é esses direitos humanos é um resultado provisório dessas lutas, porque, na verdade, se estabelece na medida em que se consegue acessar os bens jurídicos, e para quê? Para que a gente tenha o mínimo, né? E aí sim, resultado de uma universalidade, uma ética igualitária, de permitir a todos, independente da sua complexidade, né, e da sua referência, acesso a bens jurídicos. Então, nesse sentido, a reflexão a respeito do papel dos movimentos sociais relacionados a direitos humanos é para que ele se estabeleça como um resultado provisório, né? Porque, assim, ele vai ter um alcance, né, maior, e para que, se a finalidade que ele tem, que é estabelecer o acesso igualitário a bens jurídicos, se alcance, né?
E aí, a gente, nesse sentido, cabe uma reflexão sobre essa categoria, né? Os debates conceituais que têm a esse respeito, né? Se a gente vale a pena ainda ficar discutindo se a gente pode entender isso de uma forma comunitarista ou de uma forma universalista, ou seja, se direitos humanos pode ser entendido de uma forma universal, ou se o comunitarismo, por exemplo, não admitiria uma forma universalista. A partir do momento que se admite uma ética mínima, né, de acesso a bens jurídicos, né, ou uma normatividade, né, de acesso igualitário a bens jurídicos, a gente teria, nesse caso também, uma espécie de complementaridade sobre essas duas ideias, porque eu teria essa questão mínima de acesso igualitário a bens jurídicos, mas também eu teria que reconhecer a complexidade, né, da comunidade internacional para que, de fato, esses bens fossem acessados. Ou seja, não basta eu reconhecer que todos vão ter acesso igual, é necessário reconhecer essa complexidade. E aí a gente fala de um conceito que é bastante interessante, né, para se trabalhar nesse sentido, que são práticas interculturais, né, que é do próprio professor Joaquim Herrera Flores. E, nesse sentido, essas práticas interculturais seria permitir que, nessa sociedade global, enfim, né, vai ficar todo mundo na sua comunidade pensando no seu sistema de direito, mas vai haver trocas para se reconhecer as múltiplas vozes, né, para que se entenda, então, esse processo de luta, né, para o sistema em si. Então, nesse sentido, inclusive, a gente vê essa relação bastante interessante para a criação de uma ressignificação da própria subjetividade de sujeito de direito, né? Então, a ideia de sujeito de direito é algo que não o sujeito que recebe uma norma posta, mas ele participa, né, de todo o processo de demanda, né, de luta social, de incorporação e dessa norma jurídica. E, enfim, a gente teria, nesse sentido, uma ideia de sujeito de direito, né? E aí agora eu vou tratar especialmente do sentido da autonomia desse sujeito, né? Que a ideia de sujeito de direito está sempre relacionada pode ser relacionada com a ideia de como essa autonomia ela pode ser exercitada, esse sujeito, ela precisa ser revista na ideia da sua capacidade de luta, de participação. Agora, é interessante a gente destacar aqui duas questões que são importantes nessas conceituações. Primeiro que entender os direitos humanos como algo provisório é entender ele como um processo, né? Como relacionado com processos, para que se enxergue a realidade. Segundo, né, é interessante a gente perceber que, nesse contexto, os direitos humanos e os movimentos sociais, né, eles participam para criar demandas. Agora, o que, na verdade, eu poderia relacionar com essa teoria do Joaquim Herrera Flores, né, o que ele coloca, é a ideia de, além de criar as lutas sociais não criam só as demandas, o conteúdo, mas os procedimentos para que se efetivem esses direitos, né? Que talvez, né, seria o que coloca a professora Laura, né? Não só a existência, né, mas todo o procedimento para que esses bens sejam distribuídos em igualitária, né? Enfim, a gente teria, nesse sentido, uma relação dessa autonomia para que esse sujeito de direito ele alcance ou se emancipe ou possa exercer essa autonomia através do seu sistema de direito, uma possibilidade de participação
através de procedimentos, mas que a luta social possa compor, na verdade, né, através de uma prática social, né, o conteúdo desses direitos, mas não só o conteúdo, mas a forma de alcançá-lo, né? E isso é interessante porque, se a gente observar, toda a Constituição, né, dos direitos humanos, né, elas vieram dos países ocidentais e vêm sendo aplicados nos países colonizados. Né? Então, assim, os procedimentos, os tratados, né, tudo isso, a própria doutrina dos direitos humanos foram criados fora dos países colonizados. E aí, essa aceitação ou essa submissão a um conteúdo posto, né, significa, muitas vezes, na verdade, a ausência de uma autonomia com relação a ser sujeito desse direito. Então, a importância das demandas nesse sentido, né? E por que eu falo isso? Bom, se a gente for pensar em termos de meio ambiente, né? Como a professora coloca, a professora Laura, todas as questões relativas à questão do meio ambiente, da água, da agricultura, né? Ela é formulada, basicamente, né, por organismos internacionais, e a distribuição desses bens jurídicos, né, advém de organismos internacionais em que a maioria dos procedimentos privilegiam os países que formataram esses direitos humanos que são postos. Não existe um procedimento de participação e acesso, né? Tanto que a gente tem nessas organizações que vai cumprir esse conteúdo de demandas, né, relativos aos direitos do homem, né? Cumprir uma agenda em que a maioria das pessoas ou os países que decidem esse respeito, na verdade, faz parte de uma relação de império-colônia, né? E, enfim, a gente tem, na verdade, uma exclusão de determinados grupos sociais, em que essa ideia de universalidade, né, em que todos esses direitos eles são garantidos de forma universal e com igualdade no globo como um todo, isso, na verdade, não replica a realidade, né? E o que pode contestar essa realidade, de fato, essas lutas sociais, o que o professor chamaria de práticas sociais, professor José Joaquim Herrera, né? Bom, quando o Habermas fala sobre a relação de direitos humanos e soberania no capítulo 3, né, do Faticidade e Validade, ele coloca essa relação, né, entre a autonomia e a autonomia pública e a autonomia privada, né, nessa relação entre o sujeito de direito, né, que compõe o sistema de direito, ele só vai constituir, né, uma soberania do local, ou da comunidade, ou uma certa emancipação daquela comunidade relacionada a direitos humanos, na medida em que houver essa participação. Nesse sentido, eu vejo que o papel dos movimentos sociais... Tá, 5 minutos. Eu vejo que o papel dos movimentos sociais seja um papel relevante, né, na medida em que não só cumpre o papel na esfera pública, né, de trazer as questões relativo ao que as demandas, mas também cumpre um papel procedimental. Então, é uma ideia que, na verdade, eu tenho desenvolvido, porque, na verdade, o conteúdo, essa fase provisória, né, e a forma, inclusive, de constituir a distribuição de novos bens, né, vem, na verdade, de uma prática. Então, assim, seria parte do processo, né, procedimental de constituição dos direitos humanos às lutas sociais, né, se a gente puder relacionar. Bom,
ideia. Como eu falei para vocês, eu peço desculpa, eu não programei os slides, porque, na verdade, eu nem imaginei que a gente iria poder apresentá-los, mas, enfim, peço desculpa por não ter programado. Experiência tem o intuito da gente trocar experiência, trocar pesquisa, né? Gostei muito das apresentações anteriores e fico à disposição as questões e as críticas sobre a minha fala, porque é sempre um processo de aprendizado, tá bem? É isso. Obrigado, professora. Vejam, bastante rica, né, nas nossas conferências, né, como bem observou a professora Simone agora, nós conseguimos passar pelos 3 temas, né, e todos eles relacionados da regulação publicitária, uma questão mais regional, a questões mundiais ambientais, direitos humanos e direitos sociais. Então, sem dúvida, todas as 3 conferências trouxeram para a gente, né, grandes reflexões que nós vamos levar adiante. Agora, eu gostaria de passar para a gente seguir adiante algumas perguntas, tá? Uma delas foi feita aqui pela... Cadê? Pergunta de Laura Magalhães para o professor Fábio Hansen. Pois bem, professor, o trabalho que mencionaste na instituição de ensino tem alguma interface com projetos de educação ambiental dessas próprias instituições? Pergunto porque a iniciativa é fantástica e creio que pode contribuir para a necessária sensibilização à produção e consumo responsáveis, tão em pauta atualmente, como nos ODS 12 da Agenda 2030, por exemplo. Felicidades e muito obrigado. Tá? A outra pergunta que eu tenho até agora para encaminhar foi a professora Laura Magalhães. Foi para pergunta da Leonel para a professora Laura, que eu creio que o professor Éder, gentilmente, já lhe passou a tradução da pergunta, né, em off. Mas eu vou fazer a leitura para os colegas aqui presentes, que diz o seguinte: o fortalecimento constitucional no pós-Segunda Guerra Mundial, juntamente com os movimentos socioambientais dos anos 60, 70 e 80, levou e elevou a temática ambiental para as constituições, assim como para documentos internacionais. Isso foi e é muito positivo. Porém, será que isso não é uma tentativa de salvar a própria modernidade, que, na visão de Bruno Latour, foi uma grande invenção que separou humanos e não humanos? Como reconfigurar esse que parece ser um vício de origem para novas configurações entre homens e natureza, logo no novo olhar social, econômico e etc. Desde já, obrigado pela exposição e pela possível atenção a essa indagação. E a gente continua aqui. Por favor, eu sugiro primeiro o professor Fábio, depois a professora Laura, pela ordem das perguntas. Tá bem, obrigado, professor Osésio, pelo encaminhamento. Também o Éder já tinha me encaminhado aqui, já tinha dado uma olhada na pergunta. Agradeço primeiro a Laura também pela pergunta, né? A gente não está com câmeras aqui, mas imagino que a Laura seja a Laura que a gente participou do meu painel hoje de manhã, né, Laura? Bom, Laura, eu te agradeço a pergunta e também te agradeço pela sugestão, né, pelo insight. Não, respondendo pontualmente, nesse primeiro momento, a gente não tem ainda interface com projetos de educação ambiental. Nós, inicialmente, estamos investigando a área de alimentação e da nutrição, até em função de uma parceria que a gente tem com o curso de nutrição na Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, a gente está começando com produtos como iogurte, sucos, energéticos, né, tentando trabalhar dos 2 principais modos de comunicação, de formação nutricional em rótulos e também em redes sociais. Um que é a propaganda nutricional e o outro que é a descrição nutricional, né? A descrição mais voltada a um sistema também de regulação. Então, a gente está inicialmente trabalhando com mais esse campo, no sentido de como objetivo assim, de garantir aos consumidores acesso a uma informação útil e confiável, encorajando a comercialização de produtos mais saudáveis, né? Mas me parece que, como é um projeto de longo prazo e a gente está, né, uma pesquisa longitudinal com atividade de extensão e também de ensino, como eu mencionei antes, a gente está recém
no início, né? A gente teve início no ano de 2019 e a pandemia nos atrasou em alguns aspectos, né? A gente esperava já estar mais adiantado, inclusive já podendo acessar algumas escolas, e que ainda não é possível em função da pandemia, mas por isso que a gente está um pouco atrasado e tem se focado mais nesse primeiro momento nessa área da alimentação e da nutrição, mas eu te agradeço muito mesmo, porque sim, eu acho que tem toda a pertinência essa interface com os projetos de educação ambiental, como você menciona, e com essa sensibilização à produção e consumo responsáveis, que são completamente aderentes ao que se propõe o observatório, a pesquisas, atividades de extensão, principalmente junto a crianças e adolescentes. Obrigado mais uma vez pelo questionamento e pela sugestão, Laura. Obrigado, professor. Profesora Laura, por favor. Sí, muchas gracias por la pregunta, la ONE Lago. Una pregunta que no es fácil, no tiene fácil respuesta, ¿no? Sobre todo la evolución desde los años 60, 70 del siglo pasado de la regulación del medio ambiente, pues sí, no ha sido una plasmación de esa separación entre seres humanos y no humanos. Como imagino que mucha de la audiencia es consciente, han surgido, sobre todo en los últimos años, muchos planteamientos de la protección ambiental que van más allá de los puramente antropocéntricos, ¿no? No son una novedad. Sabemos que varias constituciones nacionales y legislaciones nacionales reconocen los derechos de la naturaleza, los enuncian al menos, aunque luego no siempre se plasma en resultados efectivos. Incluso hay alguna sentencia en Colombia, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional colombiano, que han reconocido pues, personalidad jurídica al río Atrato, a la Amazonía colombiana, como nuevas fórmulas jurídicas de proteger la naturaleza. Es evidente que la protección ambiental, tal y como se ha desarrollado en los últimos años, aunque se ha ido perfeccionando, ha ido mejorando, ha aumentado, no ha frenado la degradación ambiental. Entonces es obvio que se necesita darle una vuelta a cómo se formula esa protección ambiental. Esa es la idea que está detrás de este pacto, aunque las ideas, por lo menos en las plasmaciones oficiales hasta ahora, es bueno, paliar esa situación intentando pues, mejorar la aplicación de lo que ya existe e intentar que los estados que no han adoptado determinados compromisos los adopten. Y en esos documentos oficiales, yo, si no me equivoco, todavía no se ve ninguna mención a estos enfoques que cambiarían el paradigma un poco de la regulación ambiental más ecocéntricos. Sí han salido en los debates con la sociedad civil. Ahora no recuerdo exactamente, pero estoy segura de que algún estado en los debates en la Asamblea General, sobre todo algún estado que en su constitución haya reconocido esos enfoques ecocéntricos, lo habrá planteado. No está todavía en los documentos oficiales. Es una tendencia, cada vez hay más sectores doctrinales que defienden ese planteamiento ecocéntrico en la regulación del medio ambiente, que no significa poner a la naturaleza por encima de los humanos, sino que somos todos parte del mismo ecosistema y como con cualquier otro bien jurídico, en caso de, bueno, a la hora de valorar la protección de uno y otro, que estamos todos en pie de igualdad. El derecho internacional en todos los ámbitos, igual que en el ambiental, pero también en otros, no deja de ser un reflejo del consenso que existe en un determinado momento entre los 193 estados, cada uno con sus peculiaridades, distintos estados de desarrollo, prioridades, conciencia más o menos ambiental, etc. Entonces, cambiar ese paradigma a nivel global y el consenso que exige probablemente no sea fácil, y la inclusión de esos planteamientos más ecocéntricos y que dan más relevancia a los derechos de la naturaleza, bueno, no sé si estarán presentes en la forma final que adopte ese pacto mundial. Sí hay algunos signos. Si vemos el programa de las metas sobre diversidad biológica, el título es Armonía con la naturaleza, por ejemplo, en el marco de la Convención sobre Diversidad Biológica. En el preámbulo del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, por primera vez en el ámbito del cambio climático se habla
de derechos humanos de poblaciones indígenas, sabiendo la especial relevancia, la especial cercanía que tienen las poblaciones indígenas con sus recursos y con la naturaleza. Entonces, parece que se van dando pasos cara a esa armonía con la naturaleza, que también se refleja en algún ODS, sobre todo en los que se refieren al consumo y producción sostenible, pero un cambio de paradigma tan radical, ojalá me equivoque, pero no creo que sea el que se acabe reflejando en ese pacto mundial por el medio ambiente. Pero bueno, es una pregunta muy interesante, muy adecuada y sobre la que podríamos debatir horas y horas, o yo por lo menos. Muchas gracias. Obrigado, professora Laura. Nós temos aqui mais duas perguntas. Uma encaminhada pelo professor Gilvan, que eu passo a ler, que diz assim: professora Simone, né, como viabilizar as lutas dos movimentos sociais diante da tensão política e do crescimento da extrema-direita hoje vivida no Brasil? E eu gostaria de fazer até uma complementação, tá? E como esses movimentos sociais podem assegurar direitos e procedimentos ao devido processo legal, já que nós estamos na nossa área. Então, professora Simone, por favor, eu fiz esse encaixe na pergunta do professor Gilvan. Tá? E uma segunda pergunta, eu já vou colocar, porque se a professora quiser pode responder em bloco, se precisar eu releio. Tá? Também a professora Simone diz assim: Marcelo Jarreta, estudante de graduação da Universidade de Londrina, gostaria de perguntar à professora acerca da noção de constitucionalização dos direitos civis, do direito civil, que alguns juristas propõem como uma saída para uma inclusão de sujeitos vulneráveis nos princípios esculpidos pelo direito civil. Vemos muito desse discurso dentre os juristas brasileiros, principalmente vindo de ministros do Supremo. Por exemplo, ainda essa noção, a lógica de uma pseudo-igualdade que o direito constitucional busca transparece. Obrigado, professora. Tá? Bom, agradeço pelas questões. Professor Gilvan, né, que honra responder uma questão sua. Estou sempre perguntando coisas para ele. Mas, enfim, na verdade é uma provocação, né, a respeito desse tema, e na verdade, mais que uma provocação, uma preocupação que a gente tem, né, com o nosso contexto. Como a gente pode viabilizar as lutas, né? Eu acho que as lutas elas acontecem dentro da esfera pública, e as formas de viabilização é a própria militância, né? A necessidade ou a criação de uma consciência, né? Da necessidade desses bens jurídicos, né? E esse processo ele ocorre independente do grupo político que ocupa o poder, né? Se não fosse isso, a gente não teria uma propulsão também de movimentos em períodos autoritários, né? A gente vive numa pseudo-democracia, se a gente for pensar no discurso da extrema-direita no Brasil, né? Com sessões não é uma censura revelada, né? Mas, assim, há, com certeza, uma predisposição a refrear algumas vozes, né, essas vozes múltiplas, né, que o professor Herrera coloca. Entretanto, a luta ela não deixa de existir, né, e a busca dessa igualdade, né, de distribuição de bens também não, né, nessa perspectiva redistributiva de bens. E também a própria participação, né, porque a gente... os direitos a gente conquista com lutas, né? Não nos é dado, e por isso que eu acho valorosa a noção do professor José Herrera, uma ideia que o próprio Habermas coloca, né, professor Gilvan, de construir um sistema jurídico com uma relação de autonomia, de escolha, de emancipação, mas relacionado não só com a escolha individual, mas também com a ideia da participação pública, né? Não na esfera da sua escolha individual, mas da esfera pública, essa participação de constituir um sistema de direito através disso, né? E aí, por exemplo, quando a gente vai tratar de questões no Brasil,
relativa a mulheres, né? Se a gente for pensar, se a gente for discutir qualquer coisa relativa à questão de sexualidade, aborto, por exemplo, né? Nessa perspectiva, se a gente for pensar no direito posto, né, e o que se tende à questão da extrema-direita e do próprio Congresso, né, inclusive, das políticas públicas que se tem, a gente tem a ministra Damares, né, inclusive, impedir que meninas que são violentadas acessem um direito que é delas, que é de abortar, né? Enfim, independente disso, existe luta, né? Existe essa tensão, ela vai existir, e a criação dessa viabilidade, ela nasce na luta por essa luta pela igualdade. Não sei se me fiz responder, mas, independente dos grupos políticos, essa tensão vai sempre existir, né, entre aqueles que são afetados, né, nos seus interesses e desejam aí acessar os bens jurídicos que constituem a sua dignidade humana. Olha, Agora, eu vou ter que ser portador de más notícias, tá? Eu vou pedir à professora a brevidade da segunda resposta, porque nós estamos ocupando uma sala que entrará um outro grupo de palestrantes agora, e a gente perdeu, o papo está bom, a gente vai seguir. Por favor, professora. Tá. O Marcelo é um estudante, né, da UEL, e ele é um aluno do meu projeto de pesquisa, mas eu acho relevante o tema dele, vou ser breve, porque a saída do direito civil constitucional como humanização, né, do direito civil tem sido adotada, inclusive, por alguns ministros do Supremo, sim, né? Inclusive, o Fachin, ele constituiu bastante da sua trajetória acadêmica nesse discurso do direito civil constitucional, né? E se isso é suficiente para garantir o acesso aos bens jurídicos. Ocorre que nós temos um sistema de direitos em que, enquanto a gente não conciliar exatamente a ideia da autonomia pública com a autonomia privada, ou seja, criar procedimentos para que as pessoas possam, na medida em que são afetadas, acessar os seus bens, a gente igualdade, porque o reconhecimento, ele depende, e a distribuição de bens também vai depender da possibilidade de participar da elaboração desse sistema jurídico. Então, eu vejo que, se a gente for pensar a autonomia privada, que tá constituída no Código Civil, que está restrita à ideia de ser dono de algo, de poder escolher um contrato, e nesse sentido, a gente vai ter esse déficit de acesso a determinados bens jurídicos para alguns grupos sociais que não estão enquadrados, né, nos privilégios ou nos padrões normativos que a gente tem hoje no sistema de direito. No caso dele, é a questão da heteronormatividade, que é uma das demandas, né, da sexualidade, da identidade, enfim. Então, essa a minha resposta breve. Professor Oséias, eu agradeço aí a sua coordenação. Obrigado. Olha, é horrível esse papel da gente chegar e dizer, olha, está acabando, né? Mas nós temos uma conferência final do dia, e a sala serve exatamente nesse sentido. Mas muito obrigado, professora. Eu quero agradecer ao professor Fábio, quero agradecer à professora Laura, quero agradecer à professora Simone, quero agradecer a todos que estão presentes, né, que estão fazendo do evento ser um sucesso, não só pelas palestras, mas pelas participações que nós temos registrado, né? Se dependesse da gente, nós continuaríamos aqui desdobrando os temas, mas o tempo é curto para podermos encaixar para todos. Então, de toda forma, eu agradeço em nome da coordenação do evento. Tá? Foi um prazer estar presente nessa mesa de apresentações, conferências maravilhosas. Eu só tenho a agradecer a todos. Quero agradecer ao Gabriel, quero agradecer ao Éder, todos que colaboraram para que pudesse dar certo esse momento. Tá ok? Enfim, eu vou abrir assim por 30 segundos por uma questão de despedida ao professor Fábio primeiro, a professora Laura, a professora Simone, para suas palavras finais. Muito obrigado, tá?
Até pela avançada hora, também vou ser breve, então. Agradeço mais uma vez, já fiz os agradecimentos no início, reitero os agradecimentos, os cumprimentos, e algo que eu não falei no início, mas agora falo com sabedor que eu estou dizendo, né? Foi um prazer também dividir essa mesa e ouvir a Laura e a professora Simone, então obrigado também por compartilhar os conhecimentos de vocês conosco. Forte abraço a todos, obrigado. Obrigada, parabéns a todos os panelistas e os organizadores. Non fago perdervos máis tempo. Moitas grazas. Obrigada, professor Oséias, pela coordenação dos trabalhos, obrigada aos conferencistas pelo momento de aprendizado e agradeço aí mais uma vez o Gilvan, professor Éder, pelo convite. Até breve, até o próximo encontro.